Querido Jesus, nos reunimos nesse momento em Teu nome, buscando nosso reforço espiritual, buscando essas energias que tanto precisamos para o nosso dia a dia. Agradecemos por estarmos aqui nessa casa espírita, e é aqui que nos fortalecemos, e é aqui que buscamos essa força que nos impulsa no nosso dia a dia. Que a Tua paz, que Teu Mestre nos abençoe, que intua o nosso palestrante nessa manhã, abençoando, e que ele possa trazer aquela mensagem, aquela palavra que tanto precisamos ouvir. Que Deus, nosso Pai misericordioso, que nos dá a vida, nos dá a oportunidade de estarmos aqui, crescendo espiritualmente, resolvendo as nossas pendências do passado, agradecemos também. Em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, e dos Espíritos mensageiros da paz, doutores dessa casa, damos por iniciadas as nossas atividades dessa manhã. Que assim seja. Jacomelo é na atualidade a maior autoridade mundial no que se refere ao passe e ao magnetismo. Espírita desde a infância, aos 13 anos de idade, já escrevia pequenos artigos para jornais espíritas de sua cidade, a capital do Rio Grande do Norte. Promove suas pesquisas em magnetismo desde os 15 anos de idade, quando começou a atuar como passista no centro espírita, ao mesmo tempo em que se iniciou como palestrante, seus 15 anos de idade. Formou-se em engenharia civil em 1976 e fez pós-graduação em psicanálise em 2004. Junto com amigos, no primeiro semestre de 1990, fundou o GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec em Natal, e no fim desse mesmo ano foi um dos fundadores do OLEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, instituição da qual é atualmente o vice-presidente, e onde são abrigados mais de 40 idosos carentes. Escreveu seu primeiro livro, O Passe, seu estudo, suas técnicas, sua prática. Em 1992, foi editora Febre, o qual se transformou em best-seller, com mais de 100 mil exemplares vendidos e agora esgotado. Escreveu ainda diversas outras obras sobre o assunto, que vocês poderão adquirir na entrada da nossa casa, como Manual do Passista, Cure-se e Cure pelos Passes, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Dedica-se também ao estudo e atendimento dos pacientes com tendência ao suicídio, escrevendo diversas obras voltadas a este objetivo. Continua com as suas pesquisas no OLEAN, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, sobre os fluidos e o magnetismo, conforme orienta o codificador. Ministra conferências e participa de seminários em todo o Brasil e em outros países, auxiliando na formação de diversos grupos de tratamento por passe magnético em casas espíritas, com embasamento nas obras de Allan Kardec, o qual foi magnetizador durante 35 anos antes de iniciar o trabalho de codificação da doutrina espírita. Então, essa é a nossa apresentação. Nosso irmão Jacomelo, é que agora, com satisfação, alegria, eu vou passar a palavra a ele. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Estejamos em paz, muita harmonia em nossas almas. A abordagem de hoje é uma abordagem rica e delicada ao mesmo tempo. Rica porque nos abre o universo de pensamentos, de contextos, de reflexões, nos arremete a pensarmos em coisas que às vezes preferimos deixar para depois, ou como que não pensando jamais viéssemos a ser atingidos por ela. Ou então, também abre uma outra porta, que é a porta do sentimento em relação a um sentido chamado perda. Por conta disso, falar sobre suicídio já é algo instigante, ao mesmo tempo investigativo, mas fica delicado
quando queremos abordar essa questão atingindo a infância e a juventude. Primeiro porque quase nunca queremos entender que uma criança possa ter qualquer ideia suicida. E o adolescente qualificamos, via de regra, como alguém que simplesmente reclama de tudo, não sabe o que quer e pensa que é dono do mundo. E na hora que classificamos isso de uma forma bem interiorizada, com isso minimizamos o olhar que deveríamos ter mais atento para o adolescente. Paralelamente, se buscamos a obra espírita, e vamos começar exatamente em O Livro dos Espíritos, nós ficamos num quase que contrapasso, porque Allan Kardec trata do suicídio praticamente considerando as pessoas que já têm total consciência da sua encarnação. E dessa forma, pelo menos o primeiro grupo, as crianças, estariam tecnicamente fora da abordagem contextual do que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Surgiria então a primeira grande dúvida, mas afinal de contas, crianças se suicidam? E se crianças se suicidam, qual é o móvel que as leva a isso? E se tem um meio, o que nós, como espíritas, poderíamos fazer? Obviamente que tanto a psicologia quanto a psiquiatria, e de certa forma até a psicanálise também, já lidando com o ramo específico das crianças, tem abordagens, tem técnicas, tem princípios que norteiam essas ciências a buscar uma explicação e, em cima das possíveis explicações, estabelecer um padrão de socorro para que isso seja evitado. Mas e nós, como espíritas, como é que nós vamos ver toda essa questão? Só para nos situarmos, Allan Kardec, ele começa numa das primeiras definições que ele fala do tema suicídio na introdução do Livro dos Espíritos. Ele diz que as causas mais comuns de sobreexcitação mental, ou como ele chama, sobreexcitação cerebral, estão três situações: decepções, infortúnios e afeições contrariadas. Se nós imaginarmos uma criança no seu primeiro estágio de desenvolvimento, ela dificilmente estará atingida por isso. Até porque mesmo que ela seja atingida, ela não tem como pensar, como elaborar ricamente um sistema de defesa. Imaginamos aqui uma criança que esteja na primeira fase da amamentação, ela não tem como pensar, ela não tem ainda como elaborar um raciocínio para dizer: não fiquei satisfeito com o leite que a mãe me deu e, portanto, eu vou morrer. Ela não tem como elaborar esse pensamento. Ela ainda não tem desenvoltura intelectual suficiente para ter essa riqueza de detalhes. Ainda assim, nós percebemos que algumas crianças, elas já começam a denotar um nível de inconformação muito maior do que seria o padrão de qualquer outra criança. Se nós analisamos a criança apenas no aspecto comportamental fisiológico, nós diremos: mas essa criança chora demais, ou essa criança dorme demais, ou essa criança reclama demais porque se dá ou porque deixa de dar alguma coisa. Esta é uma análise relativamente simplista de um problema que pode esconder uma verdade mais grave. E que Allan Kardec investigou numa outra questão no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta da possibilidade da inconformação do espírito reencarnado não aceitar-se reencarnado, como ele tendo vindo forçado para a vida, e que, portanto, a vida para ele não faz o sentido, não dá o retorno emocional que ele gostaria de ter. Allan Kardec recebe dos espíritos uma primeira reflexão, dizendo que nessa situação o espírito, via de regra, ele sequer tem consciência de que está reencarnado, porque este tipo de reencarnação não passa pela sua decisão no mundo espiritual, de onde tiramos a conclusão de que existem reencarnações compulsórias, ou seja, você vai reencarnar, você vai voltar para o corpo
de uma maneira independente da sua vontade, porque a sua necessidade é maior do que a sua vontade no seu livro agora o determina. Da mesma maneira como uma criança que, em vez de comer feijão, ela prefere bolo. E o pai vai, numa determinada hora, dizer: tudo bem, você já comeu todo o bolo que devia, mas agora, gostando ou não, você vai comer o feijão. E força a criança a comer o feijão ou alguma coisa mais substanciosa, mais saudável. Deus não poderia tratar conosco de uma forma diferente disso. Então chega o momento em que somos convidados a retornar ao cenário de onde partimos e, obviamente, mesmo que desconsideremos o que temos a resgatar, há todo um histórico ainda a ser construído, há todo um progresso a ser desenvolvido. Dessa forma, a gente começa a ir colocando dentro do contexto que uma criança, ela pode sim ter um impulso de morte maior do que um impulso de vida, para pegar carona nos textos do senhor Freud. É muito simplista, portanto, olharmos algumas crianças que têm comportamentos, desde o primeiro momento de vida, comportamento muito estranho, como sendo apenas resposta de ações ou reações fisiológicas. Cada vez mais a psicologia ela tende a entrar nessa área. É uma área muito complexa, porque como a criança não fala, como ela ainda não tem um raciocínio, entre aspas, contínuo, fica difícil você receber respostas. Por outro lado, nós encontramos numa outra medicina, a medicina que cuida dos animais, que os seus pacientes também não se pronunciam. Todavia, nós encontramos toda uma metodologia hoje muito segura de abordar animais que também não expressam raciocínio, só expressam sintomas. As crianças na primeira idade, elas passam por isso. A nossa dificuldade hoje é porque nós não temos ainda uma ciência totalmente voltada para entender aquilo que ainda não é expressável no ser humano. Quando tratamos como ser humano, tratamos como ser humano sempre, e nos esquecemos que o ser humano, até certo ponto, também é animal. E sendo animal, ele tem impulsões que ainda são totalmente instintivas. E se nós considerarmos dentro da ótica espírita que algumas crianças têm essa pulsão de morte muito forte, significa dizer que no reino como um todo essa pulsão já existia. E se ela existia, ainda que desconsideremos os aspectos reencarnatórios, eles podem ser presumidos, previstos e, portanto, trabalhados. Allan Kardec, colocando aquelas três situações, decepções, infortúnios e afeições contrariadas, deixa, portanto, esse primeiro grupo um tanto quanto de fora. Lá na frente, Allan Kardec volta e coloca mais um ponto dentro da estrutura da tentativa de suicídio. Ele diz o pavor. Mas que pavor? O pavor que a vida nos impõe. Que vida? A vida como um todo e a vida particular também. Aquela coisa de que a gente pega uma criança que ela tem muito medo de tudo e nós querendo resolver o medo, colocamos um medo maior. Como quem diz: olha, não tenha medo disso porque tem alguma coisa mais pavorosa ainda. Como que se isso fosse bom da gente. Ah, eu tenho medo de escuro. Ah, pois tem um lugar que é muito mais escuro, então meu medo vai ser muito maior, apenas isso. Mas parece que a gente não raciocina. Aí surgiu já desde muito tempo o boi da cara preta, o bicho papão, o pega não pega. E ele vai, surge todo tipo de justificativas para a gente amedrontar. Olha, se você não comer o bicho papão, diga pelo menos que o bicho papão vem comer comida, mas não, ele vem comer você. É algo meio. E a gente faz isso com tanto carinho. Óbvio que esse bicho papão vier, ele come. A criança entra em pânico. Quando nós estudamos a psicologia ou a psicanálise, nós sabemos que isso vai ser recalcado na personalidade e num dado momento da vida, a criança, aí agora já deixando de ser criança, ela vai começar a ter aqueles estereótipos de medo, de pavores, de reações negativas, e que vai ser muito difícil ir buscar, porque se isso foi isolado numa idade em que você não tinha uma consciência contínua,
você vai ter muita dificuldade de se lembrar que uma figura que lhe colocaram quando você tinha 2, 3 anos de idade, agora está lhe empurrando a ter medo, a fugir, a não querer enfrentar determinadas situações. Muitas das situações que nós consideramos hoje como fobias vêm exatamente dessa situação, a do pavor. Só que eu posso ter pavor e ficar tendo reações emocionais negativas em cima do pavor. Mas uma dessas reações é a tentativa de fugir de todo o pavor. E aí nós caímos na tentativa de fuga da vida. Vamos dizer fuga da vida para não dizer que toda morte provocada seja necessariamente suicídio, porque na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec inclusive diz: estamos falando do suicídio daquela pessoa que se provocou a própria morte com consciência disso. Porque as pessoas que estão totalmente débeis e fora e embriagadas, e esse embriagadas é uma expressão genérica e não necessariamente alcoolizadas apenas, as pessoas embriagadas, essas nem sempre elas estão se suicidando. Elas simplesmente estão se precipitando sem ter noção do que estão fazendo. Por outro lado, parece que até para fechar a questão, nas questões em que ele aborda o suicídio, no Livro dos Espíritos ainda, ele coloca que uma pessoa que se embriaga e depois se mata, ela é duplamente culpada. Portanto, não quer dizer que alguém quer se matar, então vai, toma todas e depois se mata, porque não teve efeito moral nesse aspecto. Lógico que teve. Então, quando ele fala a expressão embriagada, é uma expressão bem mais ampla do que simplesmente alguém se alcoolizar. Muitas vezes a gente se embriaga por uma violenta emoção, tem emoções que deixam a gente totalmente travado fisiologicamente ou deixa a gente fora do ar. Quantas vezes alguém nos diz uma notícia e depois da notícia conta mais meia hora de informações e a gente não fica com uma grama da meia hora que passou. A gente não fica com nada, porque a notícia foi tão forte que nos tirou o sentido. Então, Allan Kardec, ele sai vasculhando o assunto por todos esses lugares. O pavor, ainda que a gente saiba que o pavor ele pode ter uma repercussão mais forte no adulto, este bate direto desde o nascimento. Imagina uma criança recém-nascida e você toma atitudes agressivas com ela. Ela reage. Hoje a medicina, a ciência já evidencia que até mesmo o nosso querer ou não querer bem a criança, enquanto ela está no processo ainda de desenvolvimento intrauterino, a criança já traz esse registro e leva esse registro ao longo de toda a vida. Eu tenho uma pessoa muito conhecida que ela, quando a irmã dela engravidou, a irmã dela disse: você não deveria ter esse filho. Eu disse: mas por que eu não deveria? Porque você está de mal com o seu marido, você está separado ou não separado, como é que você vai ter um filho desse? É melhor você se livrar desse filho. Ela disse: não, mas o filho já está em mim, eu não vou me livrar do filho. Se eu tiver de me livrar, vou me livrar do marido. Veja que mulher inteligente. Muito inteligente, lógico, mas é óbvio. Abrir mão de um filho em função do marido, isso é a maior loucura que as mulheres fazem. E olha que eu estou do lado de cá. Então, ela insistiu um pouco: olha, se você quiser, eu posso levar você no hospital, eu tenho uma pessoa, ainda está no começo, você não vai sentir nada e tal. Ela disse: de jeito nenhum. Então, passados uns dias, elas se encontraram de novo. Quer dizer, já pensou na minha proposta? Eu fosse você, não queria esse filho. Aí chegou e disse: olha, não vamos mais conversar nesse assunto. A criança nasceu, foi um menino. No dia que o menino já estava começando as primeiras palavras, a falar, a mãe levou o filho para visitar a tia. Quando chegou lá, a tia: meu filho, o menino jogou o braço, jogou perna, e não quis ficar naquela casa, não com nada desse mundo. Titia ama você, e quanto mais ela falava que amava, mais ele gritava. É o retrato desse pavor a que Allan Kardec faz referência. Ou seja, a criança nem tinha nascido, mas ele registrou o desejo de morte que tinham contra ele. Porque ele capta a emoção, ele não capta só a palavra, ele capta toda a estrutura. Ou seja, aquela pessoa que está dizendo que te ama agora, a última vez que ela falou era melhor que ele fosse morto. Então você vem com essa defesa. E você vem, estamos chamando de defesa, que podemos também chamar de esse pavor interior. Imagina se você pega essa criança e diz assim: mas eu vou viajar e vou deixar você 2 meses com sua tia. Podia acontecer da criança se jogar literalmente de uma cadeira.
a gente iria dizer que ela se machucou porque caiu, mas no inconsciente ela está querendo fugir, ela não está querendo morrer, mas ela está querendo fugir. Só que ela está querendo fugir de uma situação e ela não mede que essa situação pode ser uma fuga. E quando é que a gente vai encontrar essa explicação? A gente vai dizer que foi um obsessor que jogou, foi o capeta que jogou, foi o que foi que aconteceu, foi um descuido? Não, o espírito não aceita aquela situação. Naquele momento ele está totalmente apavorado. Como é que eu vou ficar guardado pela pessoa que queria que eu morresse? O que isso está dizendo? Está dizendo que nós hoje, estou dizendo hoje, o dia de hoje, mas nós, enquanto agora, nós precisamos estar atentos sobre o que verbalizamos para as nossas crianças e, sobretudo, o que expressamos mesmo sem voz. Quantas vezes a gente olha para uma criança e faz, meu Deus. O outro, viu que o menino é danadinho, diz a mesma coisa. Um verbaliza, esse capeta está fazendo o que aqui na vida? Aí daqui a pouco a gente quer que essa criança seja, tudo bem, eu sou espírita, mas não tem condições. Ele vem apavorado com todo mundo, está todo mundo dizendo coisas ruins. E se em casa as referências são desse jeito, e aí a psicologia hoje já fala isso, a torto e a direito, não comparem um filho com o outro, ainda que sejam gêmeos, não comparem. Mas a gente compara, olha, está vendo, você não come, seu irmão já comeu. Aí a criança lá por dentro diz assim, e o que é que eu tenho com isso? Só que aí a gente insiste. Aí no outro dia ele comeu rápido. Aí você diz, você comer rápido desse jeito faz mal. Ele não entende. Como é que a criança vai introjetar esse conflito de informações? Eu normalmente brinco dizendo uma coisa que quem já ouviu palestras minhas já deve ter ouvido isso milhões de vezes, mas é verdade. A primeira grande lição que uma criança recebe depois que nasce, a primeira é aprender a arrotar. A criança tem que arrotar. Mamou, arrota. E se não arrotar, você sacode, vira de ponta cabeça, mas tem que arrotar, dá tapa nas costas, faz qualquer coisa, mas tem que arrotar. E quando a criança demora a arrotar, que arrota, aí a mãe diz, olha, ele arrotou, quer dizer, comemora-se. A criança começa a pegar essa imagem de que o arroto é vitória, arroto é perfeição, é saúde, é beleza, é tudo. Aí quando a gente está com 5 anos de idade e oferece um veneno chamado Coca-Cola, a criança toma numa mesa cheia de visitas e quando está no meio da refeição vai... Menino, você me mata de vergonha. Ele se lembra de toda a história desde que ele nasceu, que aquilo era a coisa mais perfeita e agora ele está entendendo que isso é um erro. E o erro é meu. Como é que é meu se foi você que me ensinou o erro? A gente começa a criar problemas para as crianças e criaram conosco já. Mas é que a gente não fica satisfeito, já que fizeram comigo, agora eu vou fazer também. E aí criamos essas zonas de pavor. Quando o espírito ele já não vem tão bem estruturado, ele está insatisfeito com a reencarnação, está insatisfeito com o corpo, está insatisfeito com a casa, com a família ou com qualquer outra insatisfação. E aí ele se esconde através de uma timidez ou até mesmo de uma agressividade, as pessoas não entendem. Você pega uma criança tímida e diz, mas por que você é assim? Você não é normal. Essa palavra a gente diz assim, da coisa mais simples. Fulano não pode ser normal. Se ele não é normal, ele é anormal. E o que é anormal? Se ele tiver um mínimo de discernimento e for lá pegar o Aurélio ou o Weiss, ele vai tomar um susto, porque anormal não tem nada bom para anormal, nada. A melhor coisa que tem para anormal é deixá-lo dopado ou então colocá-lo num quarto trancado. Meu Deus do céu, é isso? E a gente não percebe que vamos criando zonas de pavor para a criança. Uma criança, de repente, ela tem pulsão de morte? Tem, não como nós, porque nós temos elaborações de raciocínio. Vou me matar desse jeito, vou me matar daquele outro, vou fazer dessa forma, primeiro vou fazer isso e depois vou fazer aquilo. Então a gente tem toda uma estrutura. Eles não, eu quero fugir. Eu quero fugir. Conta um caso do Chico Xavier, narrado no livro de Adelino, em que uma criança nasceu sem braço e sem perna, surda e cega. Ou seja, não tinha o que fazer aqui. Porque não vê, não ouve, não tem braços,
para pegar em qualquer coisa, e nem tem perna para andar para canto nenhum, a gente pensa logo, ele fazer o quê? Não tem o que fazer. E a mãe vai a Chico e pergunta: Chico, e a tu que foi que houve? Conta-se que Chico viu desdobrar uma história, e como sempre ele alega que o Espírito Emmanuel ali esteve para dar um reforço, e o Espírito Emmanuel diz o seguinte: nas últimas 10 encarnações, este Espírito se matou. E ele veio nessa desse jeito para que não se mate mais. E foi ele que impediu. Eu me atrapalhei aqui no detalhe. Ele tinha as pernas. E aí, de repente, ele começou a ter um problema nas pernas e foi ao hospital. E no hospital disseram: não tem jeito, vai ter que cortar as 2 pernas. Foi quando a mãe foi falar com o Chico: como é que pode? Meu filho já não tem nada, só tem as pernas, e cortar as pernas dele agora? E aí a explicação é: ele, insatisfeito completamente com o que está acontecendo nesta vida, ele já sabe que tem um rio, e ele já se programou: eu vou caminhar até o rio e me jogar. Ou seja, ele só tinha as pernas para poder se matar. Mas como ele tinha pedido antes de reencarnar que nenhuma hipótese sobrasse para que ele perdesse mais esta encarnação, dá uma doença nas pernas para ter que tirar as pernas, para não haver a mínima possibilidade de ele se matar. Quando nós não sabemos, ou pelo menos não raciocinamos nesse critério, lógico que a gente não está de acordo com Deus. Como é que Deus manda não ser desse jeito? É um sofrimento para todo mundo, e para o Espírito, então, já imaginou? Você não vê, não ouvir, não poder fazer nada. E aí a gente acrescentaria: nem se matar. Não vai fazer nada, vai ter que viver, quer queira, quer não. Por que isso? Porque nós sabemos, e aí já entrando numa outra área, rapidinho, para que nós reencarnemos é preciso que hajam junções e interações energéticas do reencarnante na formação fetal, na formação do corpo que vem. Se eu já tenho desestruturas perispirituais graves, eu vou ter que reformatar isso num novo processo reencarnatório. E isso não tem nada, absolutamente nada demais, só que às vezes, para nós que não percebemos essas reflexões, fica muito agressivo. Então aquele espírito precisava ter uma ideia de que viver uma vida inteira, para depois se projetar numa outra vida, agora já com o conceito de dizer: eu consigo ir do começo ao fim, e começar a apagar a pulsão quase que incontrolável de se matar. Ok, vamos pegar essa expressão: a pulsão quase incontrolável de se matar. Eu não sei se o meu filho ele vem com isso ou não. Para prevenir, eu tenho que imaginar que quadro eu tenho que dar a ele. Eu tenho que dar um quadro de equilíbrio. E o que é um quadro de equilíbrio? É um quadro onde tem sim, não e talvez. É um quadro onde tem: eu vou atender seu pedido, esse daqui eu vou pensar e esse daqui de jeito nenhum. E por aí vamos. Mas é um quadro também onde não comporta agressão. E quando eu falo agressão, não estou falando de agressão de pancadas, estou falando de qualquer tipo de agressão. O bicho-papão vem te comer, isso é uma agressão muito forte. E quanto mais jovens nós somos, mais esse quadro é mais violento. E depois isso vai criar um outro problema lá na frente. Tudo que os meus pais me disseram era verdade incontestável. E já que eles mentiram para mim do bicho-papão, do Papai Noel, da cegonha e de tantos outros desenhos, eu chego agora, olho para papai e pergunto: será que o que ele está dizendo é verdade? Ou é mais um Papai Noel? Ou é mais um coelho que põe ovo? Porque é um negócio esquisito. Olha como nós somos credos, a gente acredita que um coelho, porque se fosse pelo menos uma coelha, um coelho, ele põe ovo de chocolate. E a gente acredita nisso. Tem gente que até hoje, assim, eu prefiro não pensar sobre isso. Por quê? Não prefere não pensar, para não ter que destruir seus antigos heróis. Porque o meu antigo herói não era o coelho, nem era o ovo. Foi a pessoa que me disse que isso era verdade. E a pessoa que me disse que isso era verdade é alguém que tem uma repercussão muito forte na minha vida. E a gente fica sem perceber o quanto esses pequenos detalhes podem influenciar lá na frente. E quando nós já crescemos, chegamos na adolescência,
temos a clássica briga dos hormônios. É uma confusão esse tal desses hormônios. Eu acho que são indivíduos que vieram de uma forma minúscula para brigar para ver quem é que vai nascer como gente na próxima. Porque os tais dos hormônios nos adolescentes, eles ficam presos, contidos. Guarda tudo, esconde, deixa tudo trancado. E ficam trancados, mas eles ficam se multiplicando e ficam esperando que um dia abram as portas. Um dia que abre, aí pega a pessoa ali na fase adolescente. Aí vem hormônio para tudo quanto é lado, para o lado bom e para o lado não muito agradável. Tem uma pessoa que eu conheço, um rapazinho, que os hormônios dele, quando ele chegou ali dos 10 anos para os 11 anos, os hormônios dele fizeram crescer os seios, os peitos, lá como é que chama em nome. Ah, mas ele só andava assim, eu vi a hora de ficar corcunda, porque ele morria de vergonha. Eu disse, mas isso é um fenômeno natural. Eu disse, não, mas o mínimo é natural. Não pode ser que eu estou parecendo uma mulher. E nem parecia, mas você começa a ter uma visão exagerada do fenômeno. Briga dos hormônios. E aí vem os hormônios que você olha para uma parede em branco e você fica vendo alucinações na parede em branco. E por aí afora, para nesse momento eu sofrer uma violenta decepção e querer desistir de tudo, é um momento muito delicado. Muitas vezes a gente diz que os adolescentes são irresponsáveis, bebem, dirigem com velocidade, se drogam, mas raramente a gente pergunta por quê. Porque na primeira resposta também já está pronta, porque um está recebendo a influência do outro. Ok, mas se um está recebendo a influência do outro, e o outro está por quê? Não, porque está recebendo a do outro, Sim, vamos chegar onde nisso? Nós estamos nos auto-influenciando. Mas de onde vem essa auto-influenciação? Entramos agora numa outra questão que Allan Kardec aborda. A pessoa que tem visão do futuro, ela não se mata. A questão do adolescente é que a visão do futuro dela é muito próxima e é totalmente diferente da visão que ele vê na vida em geral. Porque eu acabei de sair de um momento em que eu tinha os meus pais como os meus ídolos. Todo o meu objetivo de vida era estruturado dentro do modelo que eu conhecia. Eu passo a conhecer um novo modelo e digo, meu Deus, eu tenho como viver nesse modelo, ou eu vou ter que me sujeitar a viver no modelo que agora eu não suporto mais. Então, o adolescente, ele quer sair dos modelos, porque um, apesar de convidativo, é um desconhecido. E o outro, o conhecido, eu já não aguento mais. Então, o que é que eu faço? Eu dopo-me para poder sair de todo esse contexto. Então, ele se dopa, seja por excessos disso ou daquilo, seja por drogas disso ou daquilo, seja por reações estúpidas, estranhas, algumas simplesmente quase que sobrenaturais, para poder tentar encontrar um espaço. Eu já estava aqui ontem em Curitiba, quando sintonizando um canal, se eu não me engano era da MTV ou era um Multishow, em que tinha lá uns jovens na Austrália, mas cada um mais esquisito do que o outro. Lógico que quando eles olharem para mim, eles vão dizer que homem é esquisito. Mas do jeito que eu estava olhando para eles, os esquisitos eram eles. Cada um mais estranho do que o outro. Gente com um caroço aqui provocado. Eu pensei, esse cara deve ter levado uma queda e batido a testa no chão. Não. Ele explicando com toda alegria como foi que ele injetou o negócio para ficar aquele chifre aqui no meio da testa. E ele se achando o máximo. Não, porque eu estou vivendo o meu estilo, a minha vida. Legal. Eu que não quero aquilo para mim, mas tudo bem, se ele quer. É problema dele. É problema dele até o momento que eu queira entender por que ele está precisando fazer isso com ele mesmo. Porque ele está ficando cada dia mais feio e ele está se achando lindo. Da mesma maneira, quando a gente pega uma pessoa com anorexia, que quanto mais magra, mais gorda ela se sente. E ela termina morrendo de procurar uma magreza que não sobreexiste. E aí nós, como adolescentes, começamos a nos agredir. Como a dizer o quê? Eu estou agredindo vocês que me mentiram a vida inteira. Vocês que disseram que o belo é isso, mas enquanto eu não consigo chegar desse jeito, eu vou ser feio, então eu vou ser belo da minha maneira. Não aceito o seu padrão, o padrão é o meu. E a gente faz o quê? Fica sem entender. A gente não escuta essa linguagem. Não é porque a gente não tenha ouvidos de ouvir, é porque não nos interessa ouvir. Porque é muito difícil a gente, por exemplo, que goste de uma música mais suave, uma música romântica, chegar um jovem com heavy metal em casa. Ah, é muito mais fácil, você desliga. Não, desliga porque quem paga a conta aqui sou eu. Grande coisa.
grande coisa. Para mim, pode até ser muito importante, mas para ele, isso não quer dizer nada. Tá bom, então o senhor está reclamando só porque paga a conta? Então é por isso que o senhor faz isso, e faz aquilo, e cale-se a boca. Não, porque na minha boca você não paga nada. E aí estabelece-se uma briga. Chega a um ponto em que ele tem que sair de casa, algumas vezes, e chega lá fora, ele vê que o mundo não é. E ele diz, e agora eu vou ter que voltar para engolir tudo aquilo? Eu prefiro morrer. Onde é que está a gênese disso tudo? Uma falta de visão do futuro. Quando Allan Kardec fala da vida futura, nós somos quase que irremediavelmente levados a pensar que ele está falando na outra vida, na próxima ou nas próximas. A vida futura é 1 minuto daqui para frente, já será a vida futura. Depois que passar 1 minuto, o próximo minuto é a vida futura. O amanhã é vida futura. O ano que vem é vida futura. Se nós começarmos a pensar dessa maneira, nós veremos que muita gente não quer viver porque não tem noção, não é da vida futura pós-morte, é da vida futura daqui a pouco. Porque as pessoas que me trouxeram ao mundo não estão me dando a mínima perspectiva de apoio para que eu me encontre comigo mesmo na vida de amanhã. Ah, mas eu já dou tudo. Quantos homens dizem isso? Ah, mas eu dou tudo, nunca faltou comida, nunca faltou casa, nunca faltou roupa. Aí os filhos lá dizem assim, o senhor quer de volta tudo, o senhor me dá um pouco de carinho? E aí a gente fica meio derrubado, porque quantas vezes não é que não falte comida, se você não der comida vai ter problema grave. Se você não dá a mínima condição de estudo, de investimento, vai ser problema grave sim. Mas a gente muito raramente passa para pensar no quão grave é você não se doar. Porque dar é fácil. Ah, toma isso aqui para você, toma, isso é fácil. Basta eu ter um mínimo de desprendimento, eu dou qualquer coisa. Não, mas eu não quero o seu papel, eu quero um abraço. Como? Um abraço. Mas um abraço como? Um abraço de verdade. Ah, mas eu não sei o que é um abraço de verdade. O que é um abraço de verdade? Não é uma posição, não é um gesto, não é um movimento. Um abraço de verdade é um abraço de doação. Por que hoje se diz tão pouco eu te amo? Hoje em dia quase todo mundo, mesmo que não sabe inglês, diz I love you. Porque I love you quer dizer tudo menos eu te amo. Você diz I love you por qualquer coisa, o cachorrinho vem, I love you, my dog. Então a gente louva tudo. Agora, amar é outra coisa. Porque o amar pede doação, pede renúncia, pede equiparação de sentimentos. Não necessariamente dizer se você me ama, eu vou te amar, mas pede que a gente dê um retorno para que quem eu ame me dê um retorno dentro do que eu espero. A questão não é isso, eu quero que você me dê o que eu quero, vai ver o que eu dou em troco. Mas se todo mundo pensa do mesmo jeito, então ninguém dá nada, porque ninguém quer troco de ninguém, eu quero é o pagamento inteiro. Como é que a gente fica? E aí vamos criando todas as dificuldades da vida. E qual vida? Não é a próxima, é esta. Não é na próxima reencarnação que eu vou nascer em qualquer outro lugar ou com qualquer outra pessoa. É nesta, onde eu já estou, e eu estou no meio que eu estou, e não tenho como fugir dele. Allan Kardec, na questão 350, nos lembra que muita gente vem e quer se matar porque de repente sente a carga muito pesada. A carga é muito pesada para alguém? Eu respondo, é. Para quem? Para todo mundo. Vocês imaginem um filho de um rei, nasceu dentro de um palácio, ele tem absolutamente tudo. No dia que ele quiser, o que ele quiser está à disposição. Essa pessoa não tem vida. Não tem vida porque a vida não são bens. A vida não são coisas. Os bens e as coisas são super importantes. E para algumas pessoas mais do que para outras. Mas a essência não são bens. Porque se a essência fossem bens, bastava qualquer pessoa ter qualquer coisa e se dar feliz. O nosso defeito de felicidade é porque no dia que eu tiver um carro, mas agora no dia que eu trocar esse carro por outro carro. Bom, e no dia que eu tiver um carro e uma casa. Bom, mas a minha casa agora eu quero uma casa com garagem. Bom, uma casa com garagem, se for na praia, melhor ainda. Bom, mas e se for eu tiver duas, porque quando aqui tiver frio eu vou para aqui para quente. E aí a gente vai vendo que a felicidade não vem. A satisfação de viver também não vem. Ah, mas fulano é muito bom, olha, todo dia ele faz alguma coisa, ele dá festa, ele isso. Nunca me saiu da memória um homem que em São Paulo, ele nasceu num lar rico, vivia ricamente, era manchete em todos os grandes jornais e revistas, sempre ele aparecia um cara
que eu posso até dizer, muitas vezes as pessoas dizem, não, Brad Pitt é bonito. Brad Pitt não é bonito, coisa nenhuma. Bonito era aquele cara era bonito. O cara era perfeito em termos físicos. E o cara tinha absolutamente tudo. E ainda se permitia não se casar para poder a cada festa ele estar com uma mulher diferente. Então, para um padrão masculino, não tinha nada melhor. Num carnaval, ele aluga o camarote mais caro que tinha na avenida lá de São Paulo, vai para ali, comprou as champanhes mais caras, encheu o freezer dele lá não, freezer não, o ambiente lá impõe as pessoas, camarote, encheu o camarote de amigos e amigas, virou um bacanal de Roma na avenida em São Paulo. Na terça-feira, quando está terminando tudo, ele se joga lá de cima, dando-se um tiro. Quer dizer, ele não quis correr o risco de não morrer. Ele dá um tiro e já dá um tiro se projetando. Então, se ele não morresse pelo tiro, morreria pela queda. Criou um pânico em São Paulo. Como é que pode essa pessoa fazer isso? No auge de uma festa, no auge de tudo que qualquer pessoa queria, ou seja, tudo que qualquer pessoa queria era insuficiente para ele. Porque no fundo o que ele queria não estava em todo mundo, porque não estava dentro dele. Ele estava buscando fora aquilo que lhe faltava no mundo interior. É muito simples a gente dizer vida fútil, vagabundo, ou o que quer que quisesse dizer. Irresponsável. Ele foi irresponsável, parece que sim. Ele, sabendo que ia tomar essa decisão, ele se deu ao luxo de comprar tudo e emitir cheques para pagar depois que ele morresse. E, portanto, o custo da morte dele, alguém teve que pagar, ou não, porque juridicamente, já que você morreu, você não precisa mais honrar o que você passou para frente. Quer dizer, você ainda sai deixando ônus nas costas dos outros. Por quê? Porque eu não tinha a visão do amanhã. Eu não tinha a visão de que pode ser que amanhã eu não tenha nada disso, mas eu tenho o que eu estou procurando. Como é que nós podemos ajudar as crianças? Como é que nós podemos ajudar aos adolescentes? Fazendo o que Jesus fez. João 10:10. Eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Bom, vida todos nós temos. Vida em abundância, nós poderíamos, no primeiro momento, dizer vida em abundância quem tem saúde. Aí cabe a primeira pergunta: que tipo de saúde? A saúde fisiológica, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde real? A que saúde Jesus estava falando? O que é vida em abundância? É a gente dormir 3 horas para aproveitar 21 horas do dia para fazer alguma coisa? Mas a natureza não nos predispõe para isso. Se este é o nosso padrão, mais tarde a gente pagará um preço caro. Ah, mas então eu vou dormir 10 horas, a natureza tampouco nos dispõe para isso enquanto adultos. Você pode dormir 10 horas, pode até dormir 24, mas a natureza não está disposta a isso, e você vai pagar por isso. Nós temos que fazer o jogo do equilíbrio, temos que estar equilibrados. Em que sentido? Em todos. É simples, depende do nosso referencial. Se eu quiser que tudo seja simples, tudo é simples. Se eu achar que tudo é complicado, tudo vai ser complicado. Se eu achar que criar um filho é simples, eu posso falar disso com total garantia. Agora, no mês de março, eu tenho um casal de gêmeos que completa 6 anos de idade. E em maio, estarei ganhando mais um filho. E as pessoas olham para mim e dizem assim: mas criança dá muito trabalho. Eu rebato sempre: criança dá muito prazer. Criança dá muita alegria. Por que eu tenho que ver que criança dá trabalho? Ah, mas e aí você veja que certas coisas você não pode fazer. Sim, mas eu não estou trocando algumas coisas que eu poderia fazer por algo ruim, eu estou trocando alguma coisa que eu poderia fazer por um amor, por um doar-me e sem retribuição, que é a melhor doação que qualquer pessoa pode fazer. É isso que a gente tem aprendido da vida e de todas as filosofias religiosas. Doar-se sem esperar retribuição, e nada melhor do que fazer isso com um filho. E aí, quando você vai ter um filho, isso é muito trabalho. Eu acho que é um trabalho abençoado, tanto que a Fernanda será a minha 12ª filha. Eu acho maravilhoso. E eu não sou mais nenhum garotinho, eu estou com 61 anos de idade. Tem muitos homens que quando chegam nos 40, me aposentei, coitado, não sabe o que é bom. Porque depois dos 50 foi que eu vi o quanto é bom ser pai. Foi quando eu pude, já com a minha vida mais aquietada, por um lado, do lado econômico, financeiro,
Eu pude agora desfrutar da criança desde o nascimento. E posso falar com total grandiosidade que a maior bênção é um filho. Mas qualquer um de nós, eu só quero ter um filho. Por quê? Porque dá muito trabalho. Meu Deus, você está perdendo o melhor foco que você poderia ter na sua vida. Olhe para seu filho, veja alguém quando tem um filho, desculpe a imagem forte, quando alguém tem um filho que o filho desencarna muito cedo, veja que sofrimento. Por mais que o filho tenha dado trabalho, por mais que o filho tenha havido deficiente, por mais que o filho seja o que for, você diz, meu Deus, não precisa ir muito longe, liga a televisão de programa policial e vê quando um bandido violento é morto e alguém entrevista a mãe do bandido. Meu filho não era isso que estão dizendo dele, meu coração está partido. Porque o filho, ele proporciona uma emoção diferente. Mas nós temos ficado muito presos ao hoje, porque quando eu digo um filho dá muito trabalho, eu não estou pensando amanhã, estou pensando agora. Eu estou pensando que eu estou querendo ir para um cinema, mas vou ter que ficar cuidando do menino. Eu estou querendo ir passear as férias, mas para levar uma criança, que férias eu vou ter? Uma férias com o seu amor. Seu filho é seu amor. Ah, mas é diferente. Sim, é diferente. E daí? É ruim porque é diferente? Ou é diferente porque é ruim? Eu acho que pode ser ruim por ser diferente, não o contrário. Mas nós não avaliamos a repercussão disso neles. E aí a gente sobrecarrega os que tem, colocando neles uma expectativa que eles não podem corresponder. A gente quer que eles façam aquilo que a gente gostaria que tivesse sido feito conosco. E nos esquecemos de fazer com eles aquilo que eles gostariam que fosse feito. Porque nós dizemos, meu pai não me deu liberdade, eu vou dar total liberdade para o meu filho. Por incrível que pareça, estamos cometendo o mesmo equívoco. Meu pai não me deu liberdade porque ele não me perguntou o que era que eu queria. E eu vou dar total liberdade para o meu filho porque também não estou perguntando se ele quer ou se ele não quer. O erro é o mesmo. Na realidade, precisamos interagir melhor com o bebê que acabou de nascer, ou até mesmo antes de nascer, até o filho adulto. E na hora que eu começo a entender isso, esse bebê já não é só mais o meu, é o meu e o do que quer que seja. Eu já deixo de ver o filho do outro como um filho do outro, mas passo a ver o filho como um filho, não importa de quem. E aí na hora que eu olho uma criatura como sendo filho ou filha, a partir daí ela deixa de ser os outros atributos que a gente diz. É danado, é isso, é aquilo, não, é o filho. É o filho de, é o filho de fulano, é o filho que está pedindo ajuda. Normalmente quando a gente fala de alguma criança mais inquieta, a gente diz, olha, é o filho de fulano, que eu nem te conto. Eu, se ouvir essa informação, digo, pois não me conte mesmo, que eu não quero saber. Porque quando alguém vem com essa história de não te conta, é porque é desgraça. Ninguém vem dizer, olha, eu tenho uma coisa tão boa para te dizer, mas que eu não te conto. Não, é porque tem desgraça no meio. Então, para desgraça por desgraça, deixa para lá. Eu já assisto tão pouco jornal exatamente para não saber de desgraça. Porque no dia que você quiser saber de desgraça, não tem problema. Liga a televisão, escuta, ou liga o rádio, escuta um noticiário completo. Você vai ter desgraça pelo menos assim no barato para uma semana. Dá para durante uma semana você digerir desgraça de tudo quanto é jeito. O filho que matou os pais, só as de hoje. É o filho que matou o pai, o atleta que matou a mulher, o outro que agora o primo está entregando. Se você for pensar nisso, não dá tempo de pensar em Deus de jeito nenhum. Nem em Deus, nem em vida, nem em trabalho, nem em família, nem nada. Mas a gente vai entrando nesse carrossel e não saímos. E aí depois ficamos em como prevenir. Prevenir amando, prevenir se doando. Não é fazer tudo o que a pessoa quer, mas é dar tudo o que ela precisa. O que é que um aluno precisa? Ele precisa de uma prova com todos os quesitos já respondidos? Não, porque ele jamais vai saber se ele sabe. Ele precisa de uma prova com os quesitos que honestamente foram lecionados, foram indicados para você dizer se você aprendeu. É assim que funciona. O meu filho, ele precisa ser testado, não por mim, mas por mim pela vida. Mas como testado, se eu estou apavorando meu filho, se eu estou mentindo para o meu filho. Ontem aqui no nosso encontro, eu comentava de que muitos filhos hoje, muitos pais têm problema com os filhos com drogas. E muitas vezes o problema das drogas começou com os pais. Alguém diz, mas e se o pai não tinha visto? Não tinha visto, mas deu a informação errada. Não use drogas porque é ruim.
Aí no dia que ele usa, ele diz, papai mentiu para mim. Porque a sensação nunca foi ruim. Porque se fosse, ninguém se drogava. Aí a gente começa a usar jogos errados. Meu filho, não use drogas, porque aquilo é tão bom, isso vai lhe causar uma sensação tão agradável, que você vai perder a referência do que de fato é bom na vida. Como assim, pai? Você vai se sentir o dono do mundo. Se você é tímido, você vai se sentir a pessoa mais bacana, mais legal do mundo. Se você é feio, você vai se sentir um jacomelo da vida. Tem essas coisas, né? E a gente tem que dizer para a criança, você vai se sentir tudo isso. O preço disso, meu filho, é muito caro. E aí você entra na questão da droga, mas a gente não quer entrar na questão. A gente quer dizer em dois tempos. Parece até que somos esse governo, quando eu digo esse, não esse, eu estou colocando dois S's. Esse governo que prefere dizer assim, use camisinha para não ter AIDS, do que ensinar o que é educação sexual. Porque a educação sexual dá trabalho. Mas dizer use a camisinha é fácil. Você pega uma banana, descasca e mete a camisinha, está feita a lição. 30 segundos de televisão resolveu o problema. E aí os governos hoje, quando termina o carnaval, fazem estatística. Este ano batemos todos os recordes, distribuímos tantas mil camisinhas. E a gente fica sem saber se comemora ou se chora. Porque está mostrando que é um aumento do descontrole. Eu não estou dizendo que sexo também não seja bom. É. Mas não é porque é bom que você vai simplesmente liberar. Não, libera, veste e depois de vestido vai e pode ir à vontade. Tá bom, inclusive com a sua filha. Não, com a minha filha não. Com a filha dos outros. Então a medida não é boa, a medida não é correta. Mas é difícil nós passarmos para alguém e dizer o que é educação sexual. Como é difícil dizer para um filho, olha, cuidado, isso é bom, mas a consequência é grave. Porque dá trabalho, porque ele vai perguntar. A criança de hoje, graças a Deus, ela é questionadora. Antigamente os filhos pequenos só sabiam dizer por quê. Ele nem sabia quando parava. Por quê? Não, meu filho, não é isso, mas por quê? Mas por quê? Por quê? E você percebia que chegava num tempo que ele não estava entendendo nada e continuava dizendo por quê. Hoje a criança não diz mais assim. Meu filho, você não pode arrotar a mesa. Por quê? Não, meu filho, que é falta da educação. E por que você me ensinou? E a gente faz como? Esse menino veio de outro planeta. Como é que o senhor sabe disso? O senhor veio de lá também. É mais ou menos assim. Na escola, uma criança recebe uma prova e no outro dia o professor vai e leva a prova para examinar. E ele colocou lá, primeira questão, essa está aqui a resposta. Esta daqui é a resposta. E num dado momento, a resposta dessa daqui é esta. E ele, o menino, olhou para a prova e disse, não, professor, eu não respondi isso e o senhor colocou errado. Mas a minha prova não está errada. Ele disse, o que foi que você respondeu? Ele disse, respondi o que o senhor disse que era para responder. Ele disse, o que foi que eu disse para você responder? Para responder o que eu sabia. E o que foi que você respondeu? Não sei. E o professor ficou, bom, mas a resposta não é essa. Ele disse, não, eu estou respondendo, o senhor disse que era para responder o que eu sabia. E o caso vai à diretoria. E aí simplesmente diz, é porque esse menino é esquisito. Por que ele é esquisito? Ele está certo. No universo, porque ele não estava brincando, ele estava falando sério. Aí vamos examinar, chama a família. Não, é porque já foi constatado que ele tem um princípio de autismo. Ah, é? E aí você vai tratar como ele agora? Vai tratar de uma forma totalmente excludente? Ou você vai tratá-lo de uma forma natural, mas considerando os pontos em que aquele problema interfere? Tem um outro caso que é muito mais complexo, que corre na internet já há muito tempo, que a maioria até já conhece, de um jovem que fazendo faculdade, logo no primeiro ano fazendo noções de, que é o primeiro semestre, aquilo é mais para ter uma base até onde você sabe. E o professor, numa prova de física, coloca a seguinte questão: de posse de um barômetro, como é que você pode determinar a altura de um edifício? Para quem sabe, o barômetro é um medidor de diferença de pressão. Então você mede a pressão aqui embaixo, leva o barômetro lá em cima e você vai ter uma diferença de pressão.
Tendo a diferença de pressão, você sabendo a pressão ambiente, a força gravitacional ambiente, as circunstâncias de temperatura e pressão, você sabe qual é a altura que o barômetro subiu e, portanto, você teria ali a resposta. Eu meço a pressão embaixo, meço a pressão em cima e tenho a altura do edifício. Mas o rapaz preferiu responder diferente. Ele disse: eu levo o barômetro lá para cima do edifício, jogo ele de lá de cima até embaixo, meço o tempo que ele levou e, pela teoria da gravidade, pela ação da gravidade, eu sei quanto tempo ele levou e, portanto, eu sei a altura do edifício. E o professor, quando pegou a prova, disse assim: está certo, mas está errado. Porque eu queria que ele usasse o barômetro. E aí, quando chegou para a entrega da prova, disse: olha, sua questão está errada. Ele disse: não, senhor, está certo. Ele disse: não, está errado, porque eu queria que você usasse o barômetro. Ele disse: eu usei. Eu usei o barômetro. Ele disse: não, mas você não usou da forma convencional. Você teria uma outra solução. Isso agora já é um grupo de professores querendo entender o rapaz, porque ficou num impasse: dá certo ou dá errado? Porque a resposta final seria certa, mas o meio, o argumento está errado. E se eu poderia dar outra resposta? Eu disse: posso, sim. E então, como é que você mediria a altura do edifício com o barômetro? Ele disse: muito simples, eu pego o barômetro, meço ele, e aí eu vou colocando a medida dele na parede, até lá em cima, e quando eu chegar lá em cima, eu sei a altura do edifício. Mas o professor disse: está certo, mas você chegou à resposta, mas não é isso que a gente quer. Você teria outra resposta? Ele disse: tenho. Aí você está assim. Eu levo o barômetro lá em cima, o professor vai ficar feliz. Quando ele lá em cima, aí vejo a incidência do Sol. Pelo ângulo do Sol eu vejo o ângulo da hipotenusa do triângulo. E aí eu medindo esse ângulo, meço a base lá embaixo, eu tenho a altura do edifício. Está certa a resposta. O senhor teria outra resposta? Ele disse: eu teria muitas mais. Mas por que vocês não dizem que vocês querem que eu dê a resposta que vocês querem? Vocês não estão querendo medir o meu conhecimento. Vocês estão querendo que ninguém cheque o ponto que vocês sabem. Esse é o nosso problema com os nossos adolescentes. Nós queremos que eles deem as respostas do jeito que a gente foi programado para receber a resposta. Tem uma charge muito interessante que tem uma professora dando aula para as crianças, e aquele quadrinho que tem com frases é um quadrado. E os quadrinhos das crianças não eram um quadrado, eram uma elipse. Cada criança tem uma elipse na sua cabeça. E aí a professora, quando falava, de uma tesoura e quadrava a elipse. É muito expressivo isso, porque, na realidade, como pais, e não apenas como pedagogos, como pais, o que nós queremos dos nossos filhos é que eles estejam enquadrados no nosso horizonte. Quando os filhos são acomodados ou são generosos suficientemente para absorver as nossas referências, menos mal. Mas quando eles se rebelam, exteriorizam muito rápido, ou quando eles introjetam e ficam ruminando aquilo para explodir lá na frente, aí surgem os problemas do nada e nós ficamos sem saber. A última hipótese que nós teríamos para levantar para as crianças e os adolescentes era dizer que numa vida posterior a esta, para quem sai pela enganosa porta do suicídio, não consegue fugir da causa que está lhe levando para frente. Só que para isso eu preciso que nós tenhamos argumentos. E o primeiro argumento começa: você acredita nisso? Se você acredita, a partir daí você tem o mínimo de condição de discutir o assunto. Mas se você acredita e nunca refletiu, o que você disser vai ser mentiroso. E é em cima disso que surgiu inferno, purgatório, umbral e tantas misérias pós-vida. Porque eu não sabendo o que vai acontecer, ou é melhor você ser bom, porque senão você vai para os quintos dos infernos. Aí você já fica pensando o que será o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro, o sexto. Eu fico sem saber o mais profundo qual é, porque os quintos parece que é um negócio complicado. Eu não sei se tem depois ou acima dele. Eu só sei que para ele não mandou. Por quê? Porque não há minha sintonia para isso.
E aí muitos espíritas ficam meio indignados quando eu digo também não vou para um umbral. Só que eu nunca digo assim de uma forma tão tranquila, eu digo de uma forma mais jocosa, eu não vou, mas quem quiser ir pode ir. Porque é um tal da gente fugir já do inferno, que era terrível. Não, mas pelo menos agora a gente está num umbral, a gente vai passar só uns 40 anos. Não, a gente não, você. Lá, viva lá seus 40 aninhos, quando você estiver muito satisfeito, aí você sai. E você vai para onde já pode. Eu, se der bobeira, eu vou para o lado de Deus. Eu não quero pensar pequeno. Por que eu vou pensar felicidade miúda? Eu queria ficar pelo menos aqui, em cima de Curitiba. Eu não, dá tanto temporal aqui, vai relando de ferro. Eu quero subir. Eu vou lá para cima. Mas a gente já foi formatado nessa feição. As nossas religiões, as nossas famílias, as pessoas disseram: você vai sofrer aqui, mas lá você vai sofrer mais. Por isso sofra bem aqui. O meu discurso é o contrário. Lá tem vida em abundância, aqui também. Então viva em abundância a partir daqui. Porque se não for assim, não vai valer a pena. É a mesma coisa que a pessoa diz: olha, não sorria muito, porque quem sorri muito depois vai ficar triste. Tá bom, então eu vou ficar triste já a partir de agora. Qual é a vantagem? Não tem vantagem. A vantagem é eu viver com grandiosidade o tempo todo. Mas se é para eu viver com grandiosidade, por que eu não passo isso para a minha criança, para o adolescente, para os adultos e inclusive para os idosos? Todos precisamos disso, todos precisamos de solidariedade, todos pedimos um abraço, mas muitas vezes a gente não dá abraço, a gente somente se aproxima e sai: oi, tudo bom? A gente dá abraço muito formal. Raramente a gente se permite dar um abraço. Até porque se uma pessoa abraça a outra, alguém está olhando assim: tem coisa. Sim, tem coisa, lógico que tem. Um abraço, uma honesto, tem muitas coisas, não tem uma, tem muitas. Mas a gente está tão pervertido na mente, no olho, que tudo que a gente vê hoje é estranho. Se você olha para uma pessoa, é estranho. Se você não olha, também é estranho. Se você brinca, é estranho. Se você não brinca, é estranho. E, afinal de contas, é o quê? Quantas pessoas espíritas acham que ser espírita é viver de camarada? Olha, não entendeu nada da mensagem. Tem pessoas que acham que seguir Jesus é seguir com a cruz. Não, ok, Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Só que ninguém, naquela época de Jesus, ninguém via ninguém andando com uma cruz. Portanto, ele não estava falando de cruz física, ele estava falando de cruz psicológica. Você não pode deixar os seus comprometimentos lá fora sem antes resolvê-los. Ou seja, tenha com a sua cruz, mas siga-me, porque o meu jugar é brando e o meu fardo é suave. Mas a gente não está disposto a pagar esse preço. A gente está o tempo todo querendo jogar a cruz fora, quando ela não sai. Na realidade, na hora que eu assumo a cruz, por incrível que pareça, ela fica mais leve. Na hora que a gente diz assim: realmente eu tenho dificuldade de lidar com isso. Tenho. Reconheço que eu sou fraco. A partir daí a gente começa a se sentir mais forte. Tanto é verdade que quando a gente diz assim: não, olha, eu sou muito fraco emocionalmente. Se alguém olhar para a gente e disser: é mesmo, na mesma hora a gente diz assim: mas eu não sou tanto quanto você está pensando. A gente parece que já começa a descobrir que temos outros potenciais. Esse potencial que a gente precisa provocar no outro. Na criança, dá alegria para a criança, ainda que ela chore, dá alegria para ela. Diz para ela que, bom, eu tenho uma amiga que ela é tida como perturbada, e eu acho ela uma das pessoas mais geniais. Todas as reações dela são fantásticas. Ela disse que estava com um filhinho, ela mora só, não tem marido, ela que é a criança, e ela estava numa situação desesperadora, e a criança naquele dia diz: é hoje, porque parece que a criança entende, diz: é hoje. E aí a criança começou a chorar: toma leite, jogou o leite fora, e nada. Quer dizer que você não quer nada, meu filho, você não está percebendo, lógico que a criança não estava percebendo nada, não sabia nem falar. Eu sei uma linguagem que você conhece. Já parou, olhou para ela, isso aqui é pouco. Olha que psicologia profunda. Eu vou falar com você a sua linguagem. Eu estou falando a minha, você não está entendendo. Ele perturbou, aí a criança daqui a pouco começou a falar: a criança parava, olhar. Da terceira vez a criança riu. Por quê? Porque aquela regra já não funcionava mais. Ou seja, ela queria o quê? Qual é o recado? A criança queria interagir com a mãe e não receber uma mamadeira.
E não dizer, você é meu filho, venha dormir, porque a gente quer criança para dormir de qualquer jeito. Eu tenho muita coisa para fazer, durma, meu filho, é a sua hora. E a criança, durma, já estou com os braços cansados. A criança quer interagir. O adolescente também. Mas como é que a gente vai, quando é que os pais querem interagir com os adolescentes? Pai, hoje a gente tem um barato ali na casa do menino, e vai só a turma. Pensa, mas papai vai com você. Sujou. Está vendo? Olha, eu te amo tanto e você não quer me acompanhar. Senão eu quero, pai. Principalmente a sua companhia distante. Fica lá, vou aqui. Quantas coisas a gente pode conversar sobre isso de uma forma descontraída, mas não assunto muito sério. Viver ainda é melhor sair desse mundo de um livro meu sobre ajuda ao suicídio. E é mesmo, porque se a gente não pensa isso, se a gente não pensa como os Espíritos fizeram a proposta de que temos que ter uma visão futura, nós ficaremos perdidos. Mas lembremos, as crianças e os adolescentes, eles não têm muitas condições de ver o futuro mais à distância. Quase sempre o futuro deles é muito imediato. Então nós temos que entender essa linguagem e falar essa linguagem, porque já fomos crianças e já fomos adolescentes. E se estamos adolescentes, é bom que a gente saiba que nós, como adultos, nos preocupamos com eles e não queremos ter controle da vida. O nosso problema é que muitas vezes queremos mesmo ter controle. E ninguém controla absolutamente ninguém. Nós podemos cercear os outros, mas ter controle não. E não é vantagem. O amor é bem mais amor e bem mais amoroso quando nós damos liberdade a quem amamos. Se você liberta quem você ama, e se a pessoa foi embora e lhe abandonou, é porque ela não lhe amava, e se você quer o amor dessa pessoa, você está lhe impondo um sacrifício. Não vale a pena. E se a pessoa te ama, por mais liberdade que você dê, ela jamais vai se ausentar de você, porque ela sente e recebe de liberdade o seu amor. Nós precisamos, como pais, ter a coragem de dizer para os nossos filhos, eu te amo e você é livre. E ele vai olhar assim e dizer, livre como? Livre. O que você quiser fazer, nós vamos conversar, mas você é livre. Um dia um adolescente se drogava, e o pai foi buscá-lo nas drogas. E quando veio com o pai, ele já totalmente desgastado por tudo, ele na hora que acordou disse, pai, me ajuda, pai, eu quero sair das drogas, eu vou lhe ajudar, você quer, eu vou lhe ajudar. E colocou o filho na clínica, todos os dias, não deixou faltar nada, deu todo o apoio, deu todos os nãos que ele precisou ouvir. E o filho saiu das drogas. E o filho saiu 2 anos depois, o filho chega para ele e disse, pai, me empresta aí um dia. Ele disse, vai para onde? Não, pai, eu vou ali. Ele disse, não, você vai para onde? Pai, eu não sou livre, você é livre. Você é tão livre que eu queria que você usasse da liberdade de me dizer para onde você vai. Ele disse, pai, eu prefiro não me dizer. Ele disse, tá bom, então espera aqui só um minutinho. O dinheiro está aqui. Eu só lhe peço que você me espere 1 minuto. E ele entrou. Quando ele voltou de bermuda, sandália, uma camiseta bem surrada. Disse, pronto, vamos agora. Mas vamos para onde, pai? Para onde você vai? Já que você não quer me dizer, eu quero ir com você. Porque o que quer que você faça é bom para você, e se é bom para você, é bom para mim. Ele disse, pai, não é bom. Ele disse, se não é bom, eu não posso deixar meu filho ir fazer algo ruim que eu também não posso experimentar. Se você quer voltar para as drogas, você tem total liberdade. Tanta que eu vou me drogar junto com você. E vamos juntos os dois. O filho cai em pranto e diz, não, pai. Isso é a maior desgraça da vida. O senhor não merece isso. Por amor ao Senhor, eu não me drogo mais. E eu, por amor a você, eu sou capaz de me drogar, respondeu o pai. Ali está resolvido o problema para o resto da vida. Porque esse é o amor verdadeiro. Não é o amor de dizer, se você for, você não volta nunca mais. É o nosso impulso. Mas talvez não seja o melhor, porque naquele momento ele não sabe o que quer dizer nunca mais. Ele sabe o que é o que ele está buscando. O futuro dele é o que ele quer buscar naquele momento. E não o futuro nunca mais. Ou a gente aprende a lidar, ou a gente às vezes vai aprender de uma forma muito dolorosa. Isso tudo pode levar para uma vida muito ruim no pós-vida. Mas esse resgate, essa sustentação, esse prolongamento pode levar essa pessoa, essas pessoas, essas criaturas para a grande vida, para aquilo que Jesus propôs, vida em abundância. Muita paz, desculpem um pequeno atraso no início, não foi proposital,
mas eu fui o culpado de ultraje. Muito obrigado, desejo todas as felicidades para esta casa. 100 anos não é todo dia que se faz. Muito obrigado pela paciência de terem vindo, terem ouvido, terem vibrado, sentem muitas vibrações, boas emoções de todos. E eu me sinto extremamente confortável quando eu preciso falar sobre vida. Muita gente diz assim, mas você fala muito bem sobre morte. Eu falo sobre vida. Porque a vida, primeiro de tudo, ela não acaba. Mas, sobretudo, se eu estou encarnado, este é o momento, esta é a hora que a gente tem que aproveitar esta situação. Espero que de alguma forma tenha contribuído, nem que seja para o raciocínio de alguém. Ficarei mais feliz se tiver contribuído para que o emocional de alguém esteja melhor estabelecido. E se nenhuma coisa nem outra tiver acontecido, espero que pelo menos essa hora tenha passado muito rápido e que quando chegar em casa a gente possa dizer, bom, eu hoje tive uma boa opção para o meu domingo. Muita paz. Aí eu vou cantar uma música para completar esse tema, que é uma música exatamente de valorização da vida. Eu tenho a impressão que eu cantei essa música aqui da outra vez, mas você vai fazer alguma coisa comigo? Eu gostaria só que vocês prestassem bem atenção na letra, porque a letra é um pouco longa, mas ela diz praticamente tudo desse tema sem falar nada do que eu falei. Se um dia uma dor apertou a solidão, mexendo no corpo inteiro, alma e coração, levante o astral, não tape a luz que ilumina. Sorria, trabalhe, estude, parta pra cima. A vida tem coisas boas pra se fazer. Fazer coisas boas sempre é que é viver. É viver. Se um dia a tristeza leva pra contramão, a paz procurada, nossa boa intenção. Conceba um plano alegre, mude de clima, porque sentimento pobre só contamina. A vida só favorece a quem se dispõe. Fazer, ajudar, servir sem reclamações. A vida é alegre, sinta, não negue, não. Coragem, cabeça erguida e pé no chão. Você também vai vencer, garanto que vai. Se a vida tudo, vamos à luta. Deus é Pai, Deus é Pai. Vamos lá, vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. A gente pode fazer um parado? Pode? Pode, lógico. É bem fácil, porque eu digo uma frase, vocês praticamente só repetem o final da frase. Assim, ó, ensaiando. Vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra
quem quer, pra quem quer, de noite e também de dia. Aqui tem a mudança. De noite e também de dia, todo dia. A vida é que alegria, sempre alegria. Legal? Então vamos ver se o curitibano hoje está parecido mais com baiano do que paulista. Quando eu faço esse ensaio em São Paulo, me desculpem os paulistas e paulistanos presentes. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eles parecem que ficam dói, cantar dói. Tem as exceções. Já o baiano, enquanto você está aqui, ó, pessoal, vamos fazer aqui um ensaio. Enquanto eu estou fazendo isso, já tem baiano. Eles não esperam, né? O baiano, ele não quer nem saber. Deu uma corda, ele já entrou. Aqui está mais para baiano do que para paulista. Vamos lá, vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. Alegria, sempre alegria. Alegria, sempre alegria. Deus convida a todos para nós fazermos a nossa oração de encerramento desses trabalhos, agradecendo a Deus pela oportunidade desse encontro, pelas palavras magníficas do nosso irmão expositor, que vem até nós com dedicação, com toda a sua bagagem espiritual, para contribuir com a nossa elevação. O nosso agradecimento, a nossa gratidão pela participação do nosso irmão em nossa casa, onde ele é sempre calorosamente bem-vindo toda a vida que aqui queira manifestar-se. Vamos agradecer por este oásis de bênção, onde podemos estar todos os domingos, compartilhando com a nossa irmandade, com a nossa comunidade, alegres e felizes, para que possamos estar construindo uma obra do bem que se eterniza no tempo e em nossos corações. Muito obrigado pela presença de todos, até domingo.